Então vamos lá. Hoje a gente vai ver o complemento direto. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos que estão aprendendo espanhol, tá bom? Então, vamos lá. Na aula de hoje, vamos ver o complemento direto. Algumas pessoas também chamam de objeto direto, tá? Complemento, objeto, né? É a mesma coisa. O complemento direto ou objeto direto é a pessoa, é o animal, ou é a coisa que recebe a ação de maneira direta, de maneira primária, de maneira imediata. Para identificar esse complemento direto, a gente pode perguntar para o verbo o que ou quem. Em espanhol, a gente pode perguntar que ou a quién, tá? E prestem muita atenção. Indiferentemente se é complemento direto ou indireto, toda vez que o complemento é introduzido e esse complemento é uma pessoa, vai estar precedido da preposição a, indiferentemente se é direto ou indireto. Em espanhol, isso acontece. Então, por isso que a gente faz a pergunta a quién, tá? Mas no caso ali, a gente não está querendo dizer para quem. Não, a gente está querendo dizer o seguinte: quem recebe a ação, tá? O que ou quem recebe a ação. A gente já vai começar com uma frase aqui. Vamos entendendo com o exemplo e a gente vai substituindo os pronomes. E para isso, a gente tem essa tabelinha. Do lado temos os pronomes pessoais e do outro lado a gente tem os pronomes átonos de complemento direto, tá? Então, yo, me, tu, te, usted, se masculino, lo, se feminino, la, el, lo. E tá vendo que quanto com o pronome usted, quanto com o pronome el, ali a gente tem entre parênteses le, porque isso é chamado de leísmo. Isso eu vou comentar num outro vídeo, tá? Ella, la, nosotros, nós, vosotros, os, e prestem atenção porque não é vos, é os, sem o V mesmo, ustedes, los, o las, ellos, los, e ellas, las, tá? Essa é a tabelinha que a gente vai usar. Então, vamos lá para a nossa primeira frase, né? E aí a gente faz a pergunta e identifica os complementos e substitui depois, tá? Então, a primeira frase é a seguinte: ¿Viste la obra de teatro? Então, a pergunta aí é: que viste? A resposta seria la obra de teatro. Então, ali é onde está o complemento. La obra de teatro é feminino singular. Então, a gente vai substituir com o pronome la. Por isso que fica assim, né? Si ayer la vi. Isso é muito comum, a gente falar e usar esses complementos para substituir. Vamos ver outra frase aqui. Ó. Já leíste o livro? Então, vou fazer a pergunta. Que leíste? É livro. Então, livro é masculino singular. Por isso que a frase vai ficar si ya lo leí. Si ya lo leí. Quando temos um complemento, tanto direto quanto indireto, mas se esse complemento é uma pessoa, entre o verbo e o complemento a gente precisa colocar a preposição a. Com animais, essa preposição a é facultativa, tá? Vamos ver alguns exemplos e vocês vão entender um pouco melhor. Yo peino a mi hija antes de llevarla al colegio. Yo peino a, porque é uma pessoa, mi hija, tá? Aqui peino a minha hija, tá? Esse a que tá ali não é porque é uma mulher, é uma menina, então usa a. Isso não tem nada a ver com artigo, é uma preposição a, tá? Ser menino, ser menina, tanto faz, vai ser sempre a.
Então, como é mi hija, o pronome que a gente vai usar é la. Por isso que a gente continua a frase dizendo antes de llevarla al colegio. Vamos ver então um complemento direto masculino de pessoa. Então ficaria assim, por exemplo, ¿tú conoces a mi hermano? Então a pergunta é: a quem conoces? A mi hermano. Então tá vendo? É por isso que a gente sempre vai perguntar com a preposição a ali. A quem conoces? Por quê? Porque na própria frase a gente já vê que o complemento é introduzido pela preposição a, porque é uma pessoa. Então, a quem conoces? A mi hermano. Hermano é masculino singular. Então, a gente vai substituir esse complemento com o pronome lo, tá? Então, aí vai ficar no lo conozco. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite este momento para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Então vamos ver. Eu vou colocar aqui uma frase, vou deixar alguns segundos para você pensar como substituir e qual pronome usar. Aí depois eu vou dar a resposta para você. Vi una película en el cine. ¿Qué vi? Una película. Então, como que ficaria na seguinte frase? Eu vou deixar ali e você vai completar com o pronome que está faltando. Me gustou tanto que vi 2 vezes. Se você precisa de um tempinho para pensar, pausa o vídeo e depois dá play novamente para saber a resposta. Então, aí ficaria: me gustou tanto que la vi 2 vezes. Vamos para a próxima. He visto a tus padres. A quem he visto? A tus padres. Tá vendo? Nesse caso aqui, a gente vai usar o verbo ver, né? He visto, que está no passado, pretérito perfeito composto. E a gente vai introduzir ali o complemento com a preposição a. Porque a gente usa a preposição a para introduzir o complemento direto de pessoa. Então a gente faz essa pergunta: a quem he visto? A tus padres. Então, na próxima frase, para substituir esse complemento, ficaria como? ¿Dónde has visto? Qual o pronome que a gente deveria usar ali? Los. Então a frase ficaria: ¿Dónde los has visto? Mais uma frase: ¿Hiciste el jugo para el almuerzo? Então a pergunta seria: ¿Qué hiciste? El jugo. Então esse é o complemento direto. É masculino, então a gente vai usar lo. Então essa frase: no he hecho todavía. Como é que a gente substitui ali? Com o pronome lo. Porque é el jugo, né? O suco. Então ficaria: no lo he hecho todavía. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar 2 frases e na segunda frase está faltando substituir o complemento com um pronome, tá? Eu vou fazer a pergunta e você substitui ali. Vamos lá. Ella no ve novelas. Yo no veo tampoco. No me gustan. Então vamos fazer a pergunta: ¿Qué no ve ella? Las novelas. Então o pronome que a gente vai usar aí seria las. Então a frase ficaria: yo no las veo tampoco. No me gustan. Vamos fazer mais uma assim. Eu vou colocar 2 frases e na segunda frase a gente tem que substituir o complemento. Eu faço pergunta, identificamos complemento direto e substituímos com o pronome. ¿Ya leíste el libro? Sí, ya leí. Então vamos fazer a pergunta: ¿Qué leíste? El libro. Então o pronome seria lo.
Então, a frase ficaria: Sì, già lo leí. Tá bom? Então, só lembrando que isso a gente usa todo dia. Então, é bom a gente perceber do que a gente está falando para saber se é masculino ou feminino, se é singular ou plural, se é direto. Então, ali a gente vai usar esses pronomes que estão aqui. Printa a tela, escreve no seu caderno, essa tabelinha aqui com os pronomes pessoais e depois os pronomes átonos de complemento direto.